O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se a seu redor, para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabava de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Estamos na quinta-feira da segunda semana do tempo comum e a liturgia agora nos colocou no Evangelho de São Lucas. E já há alguns dias nós estamos acompanhando, desde segunda-feira, melhor dizendo, esse capítulo 4, que agora nós entramos no 5º capítulo. Jesus foi expulso de Nazaré. E ele vai agora para Cafarnaum. Então quando ele chegou em Cafarnaum, ele foi para a sinagoga, expulsou o demônio daquele homem. Depois ele vai para a casa da sogra de Pedro, cura a sogra de Pedro, aí a fama dele começa a se espalhar, uma multidão começa a ir atrás dele, pessoas que estavam endemoniadas, pessoas doentes e tudo mais. E agora Jesus ele vai para a margem do lago de Genezaré, que é também chamado o Lago de Jesus, o Lago de Tiberíades, em honra ao imperador Tibério. Todo esse fato ele acontece num espaço pequeno. Se você for lá em Cafarnaum, vocês vão ver. Aqui está a sinagoga de um lado, a casa de Simão e o mar. Então você vê um espaço de tempo ali. Jesus sai, agora vai para o lago, e ali encontra-se com Simão, que está pescando, não estava conseguindo pegar nada. Vocês veem que aqui o nome dele ainda nem é chamado de Pedro. Depois é que Jesus vai dar esse nome para ele, Simão Pedro, né? Vai chamá-lo agora de Pedro. Mas aqui está Simão. Então joga a rede, não conseguia pegar nada durante a noite. Então joga a rede aí, Pedro. Tá? Joga aí, Simão. Tá bom, olha, nós não pegamos nada, mas já que o senhor está falando,
Então, diante de tantas coisas que ele já havia feito, né, então vamos obedecer. A fama de Jesus estava se espalhando, vamos ver se realmente vamos pegar alguma coisa. Eu fico imaginando que quando Pedro jogou a rede, o milagre acontece da seguinte forma: ou apareceu peixe, que não é bem assim, ou os peixes que estavam, sabe lá onde, divididos lá, quando jogou a rede, foram tudo para debaixo da rede. E ali acontece o milagre, e ele acaba pegando o peixe. Bem, isso é fruto da minha imaginação para dizer como poderia ter acontecido tal milagre, né? Que pode ser que tenha sido dessa forma. Aí Jesus agora se aproveita da profissão de Pedro e também de João e Tiago, aproveitam dessa profissão para levá-los à verdadeira profissão, a um desvio, né? De pescador, agora é a vocação a ser pescador de homens. Deixa a rede, para com esse negócio de pescaria aí, nada de associação de pescadores, deixa quem quiser fazer as suas associações e ONGs de pescadores para lá, deixa de fazer, porque agora vocês não vão mais se preocupar com peixes, vocês vão se preocupar com homens. Vocês precisam salvar homens. Você vê que aqui fica bem claro a missão do sacerdote. Dentro do coração de nós, sacerdotes, não pode existir outra coisa senão o desejo de salvar vocês, salvar a alma de vocês. Nós vimos aqui Satanás na fúria dele e ainda teve a prepotência de dizer para Jesus assim: o que é que você veio fazer aqui? Como que diz, isso aqui é meu, esse povo aqui é todo meu. Você veio agora aqui para me atrapalhar, foi? Jesus manda ele calar e vai embora. Então, quando se fala pescador de homens, é justamente isso. É tirar das garras de Satanás os filhos de Deus. Porque desde o momento em que ele conseguiu ludibriar Eva, a partir desse momento, a missão de Satanás começou a se realizar. Perder as almas. Levar eu e você para o inferno. É isso que ele quer. Uma vez que o inferno foi criado para ele, não foi para nós, agora ele quer nos levar para lá. E a primeira coisa que ele quer fazer é o quê? Desobediência a Deus, como eu falei esses dias, dizer que Deus não existe, nos levar a uma situação de ficarmos contra a Igreja Católica, permitir até que a gente se afaste, nos tirar da Igreja Católica e colocar nessas seitas aí que fala mais ou menos de Jesus, mas não fala tudo, que lá não tem Eucaristia, não tem confissão, não tem aquilo que é necessário, a santificação nossa e a nossa salvação. Ser um meio cristão, não um católico completo, mas mais ou menos, nos enganar, fazer com que nós nos decepcionemos com a igreja, com tudo, para nos afastar. Essa é a missão. E aí Jesus agora faz o quê? Convoca os homens para ajudá-lo nessa grande pescaria de homens que precisam voltar para Deus. Os homens precisam se salvar. Os homens não podem perder o céu. Todos nós precisamos um dia viver com Deus, voltarmos para Deus, porque Ele nos tirou de Deus. Não vamos esquecer isso, Satanás nos tirou de Deus. E agora Jesus vem para nos recuperar, Ele é Deus, Ele vem morrer na cruz, se sacrificar por nós,
para que nós possamos voltar de novo para Deus, vivermos com Deus. Existe coisa mais maravilhosa do que essa, do que viver com Deus no céu. Não tem isso. Então, dentro do coração de nós, sacerdotes, tem que ter essa preocupação, salvar almas. Isso sim, é salvar almas. Chorar com a perda de uma alma. Ontem uma mãe chorava, dizia: padre, o que eu vou fazer com os meus filhos? E se perderam, padre. Não querem saber. Ensinei eles tudo. Tudo que eu tinha que ensinar, eu ensinei. Depois de grandes, padre, pronto, o que aconteceu? Começaram a ir para as faculdades, voltaram totalmente mudados, não querem mais saber de Deus, vivem numa vida errada. E a mãe chorava. Por que ela chorava? Porque ela dizia: estou perdendo os meus filhos, padre. Tudo indica que eles não vão se salvar. Eu disse: não, minha senhora, tenha esperança. Olhe para Santa Mônica. Enquanto houver esperança, enquanto a senhora tiver vida, vai rezando. Já que não tem mais jeito, se a senhora fala para eles de Deus, eles se aborrecem e fala que a senhora é antiga, que não é mais assim. Então reza, minha senhora, não perca a esperança, reza, reza, ofereça sacrifícios, enquanto a senhora estiver viva. É assim que o sacerdote deveria viver também, chorando pela perda das almas. O sacerdote deve chorar. Quando ele sabe que aquele paroquiano está perdido, ou se perdeu, ele deveria chorar. É lamentável, né, quando a gente ouve sacerdotes que deixam o sacerdócio para se filiar a um partido político, para ser prefeito, ser presidente, ser deputado. Para quê, meu Deus? Essa vocação sublime que é levar as pessoas para o céu. Existe coisa mais sublime, mais nobre na face da terra do que tirar os filhos de Deus das garras de Satanás e levá-los para o céu. Não tem. Não tem. É rebaixar a patente. Não se pode rebaixar e dizer que o sacerdote é igual a todo mundo. Bem, enquanto ser humano, sim. Mas a alma é sacerdotal. É a pessoa de Cristo que está ali. Aí quer salvar o mundo sendo político? Que burrice, meu Deus! Que besteira! Ou não tinha vocação, ou esqueceu que a finalidade dele foi essa: salvar almas. Salvar almas. Nós, sacerdotes, não temos que estar filiados a ONGs, preocupado com árvores, ecologia. Tem quem se preocupe com isso. Preocupação com animais. Existe só um animal que o sacerdote deve se preocupar: o animal racional, o ser humano. Tem quem se preocupe com os animais, os veterinários, os outros aí. Nossa preocupação é com a salvação de vocês. Quando nós rezamos, nós nos ajoelhamos, fazemos penitência, não tem uma coisa, não pode existir outro pensamento dentro de nós do que esse: salvar a nossa alma e salvar a alma de vocês. Essa é a preocupação do sacerdote. Não é preocupação se está com colesterol. Tem médicos para se preocupar com isso. Não é para se preocupar com gordurinha. Tem médico para se ver. Vai para o médico ver por que você está gordo ou gorda. Não é para se preocupar com dieta. É para se preocupar com o jejum, que nós vamos ver no dia de amanhã. Essa é a preocupação nossa. Imagine, a Larissa está aqui na minha frente.
E depois, eu saber, Larice não se salvou. Que tristeza para nós sacerdotes. Que tristeza. Passou o tempo, não aproveitou. Para ficar melhor, para vocês entenderem. Tem um monsenhor francês chamado Monsenhor de Ségur. Um dia, ele se dirigiu ao Papa Pio IX, 1879, por aí. E ele perguntou para o Papa, Papa, o que é que o senhor quer que eu faça como padre, como sacerdote? Aí o Papa disse, meu filho, fale do inferno. Fale muito do inferno. Porque do jeito que o mundo está, só eles compreendendo o que é o inferno para eles voltarem para o caminho. Fale, meu filho, escreva livros. E ele, o Monsenhor, voltou para a França, para Paris, e começou a escrever os livros. E tem muitos livros, né? Você pode encontrar na internet aí os livros dele. Um padre muito santo. Aí ele conta uma história que é bem semelhante à de São Felipe Neri. Vocês vão ver depois por que é semelhante à de São Felipe Neri. Diz que 2 jovens, todos 2 eram subtenentes. O exército está aqui em volta, dá até para a gente exemplificar melhor, né? O exército está aqui fazendo seus treinamentos. Então, eles começaram a conhecer a cidade de Paris. E eles entraram na igreja de Notre-Dame. Essa igreja aí que foi queimada, né? Há um tempo atrás. E eles admirados, olhando a igreja e tal. Aí lá na frente, do lado do confessionário, tinha um sacerdote sobre pelise, estola, né, batina, ajoelhado, olhando para o Santíssimo Sacramento, fazendo adoração, aguardando, né, algum fiel que chegasse lá para se confessar. Aí os 2 olharam para o padre, vendo o padre lá, né, que eram pagãos, não queriam saber de Deus. Aí eles disseram assim, olha aquele padre lá, deve estar esperando por você. Aí o outro disse, não é por você, não, é você que ele está esperando. Aí o outro subtenente falou assim, então eu vou lá. Mas tudo com gozação, né? Aí ele disse assim, então eu vou lá. Aí disse, não, você não tem coragem de ir lá. Não, se você for, eu vou pagar um jantar para você hoje. Um bom jantar. Então tá bom. Aí ele foi, né? Aí ele viu o amigo dele indo, aí o padre entrou assim no confessionário, né? Fechou ali a porta, ele ficou do outro lado, ele olhou assim para o amigo e foi lá e se ajoelhou. Passou 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, aí esse rapaz voltou com a cara toda envergonhada, toda assim, sem graça. Aí ele disse assim, e aí, como é que foi? Você quer o jantar hoje? Aí o cara disse assim, vamos parar com isso, vou embora para casa. E foi embora. E o outro ficou, o que aconteceu? Aí o Monsenhor de Ségur continua dando o exemplo. Diz que quando ele chegou lá, ele falou assim bem para o padre, eu não me importo com a igreja e com confissão. Aí o padre levantou. Falou, ok, meu jovem, podem sentar. Senta aí que eu quero conversar com você. Aí ele começou o diálogo. Você é o que mesmo? Eu sou subtenente. Ah, sim. Você é subtenente. E depois, meu filho,
depois de subtenente, você vai ser o quê? Aí ele disse, tenente. Muito bem, meu filho. E depois? Capitão. Sim. Aí São Felipe Neri, né? Com aquela outra história também, né? E depois? Eu vou ser general, coronel. Muito bem. E depois? General. Demora um pouco, aí uns 3, 4 anos, porque eu tenho que estudar muito e tal. E depois, meu filho? General de brigada, você vai depois fazer o quê? Marechal. Mas é muito difícil ser marechal. Sim. Muito bem, meu filho. E depois de marechal, mas vem cá, você é casado? Aí ele disse assim, não, você pretende se casar? Sim. E depois, meu filho, de casado? E depois, e depois, e depois? Aí chegou o momento que o rapaz disse, e depois não tem mais nada. Aí ele já estava todo confuso, porque o padre, e depois, e depois, e depois. Aí o padre disse assim, pois bem, aí o padre fez uma cara de sério. E olhou para ele e disse assim, e depois, meu filho, sabe o que é que vai acontecer com você? Depois virá a morte. Estarás diante de Deus e serás julgado. E se continuar a fazer essas coisas que você está fazendo aqui, de vir aqui para brincar com coisa séria, com os sacramentos, com as coisas da igreja, você vai ser julgado e você vai encontrar, assim, a danação. É por isso que vem a palavra danado. Danado vem de danação. O sofrimento eterno. É o sofrimento. Os danados vão para lá. Então virá a danação. E queimarás eternamente no inferno. O cara ficou confuso, ficou com medo, estava querendo sair. Porque o padre falou assim, né? Aí ele queria sair, o padre, não, vem cá. Olha, você é um homem de honra, não é? Sim, você é um homem, eu sou um homem de honra, então tá bom. Eu quero pedir uma coisa para você, já que você é um homem de honra. Eu quero que todos os dias, durante 8 dias, antes de dormir, você vai se ajoelhar aos pés da sua cama. Você é homem de honra, não é? Então você vai honrar o teu nome, né? Porque o padre disse, porque eu sou um homem honrado. E você também deve ser um homem honrado. Então, todos os dias, à noite, você vai se ajoelhar ali, antes de dormir, e você vai dizer assim, um dia eu morrerei, mas não me importo. Depois do meu julgamento, serei condenado, mas não me importo. Depois serei queimado no fogo do inferno e não me importo. Apenas isso, meu filho, só isso que você vai fazer. Você é um homem honrado? Então você vai fazer isso. Depois, se você precisar de mim, eu estou aqui, eu estou sempre aqui. Aí foi que ele saiu, né, todo confuso, o amigo dele perguntou, ele ficou daquele jeito, sem saber, e foi embora. Chegou de noite, na hora, ele com muita raiva, porque o padre falou aquilo para ele, e ele tinha que fazer aquilo. Aí ele começou a dizer, um dia eu morrerei, mas não me importo. Depois eu morrerei, irei para o meu julgamento, e eu não conseguia falar mais. No outro dia, a mesma coisa. No outro dia, a mesma coisa. Ele já não conseguia falar. Aí ele voltou lá e o padre estava esperando, se ajoelhou e disse, padre, vim pedir perdão dos meus pecados. Quantas ofensas a Deus que eu cometi. Eu não quero ir para o inferno, não, padre. E se converteu.
e morreu santamente. Olha a preocupação de nós sacerdotes, é com isso. Um pagão chega lá para ficar fazendo gozação, ficar falando um monte de coisa. Ah, tá bom, senta aqui, meu filho, vamos conversar um pouco. Porque por mais que uma pessoa ela diga que não acredita no inferno, na alma está impresso esse temor, está impressa esse temor na alma da pessoa. Ela pode dizer o que quiser. Voltaire, um grande filósofo pagão, que hoje influencia nas faculdades da vida de hoje. Aí, ele não acreditava em Deus, não acreditava na igreja, em nada. Aí disse que um amigo dele um dia mandou, dizendo assim: Voltaire, eu fiz um grande estudo e pela metafísica eu consegui provar que o inferno não existe. Ele disse: nossa, você é um bem-aventurado. Ele falou. Ele disse: porque nesse grau eu acho que eu nunca vou chegar, não. Está dizendo para ele: ah, você está dizendo que chegou? Ele, ao mesmo tempo que ele lega, ele diz assim: eu não vou chegar nesse grau, não. E termino com uma frase de Santo Tomás de Aquino. Ele diz assim: eu não consigo entender como uma alma, uma pessoa em estado de pecado mortal, ela consegue sorrir e fazer gracejos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.